Olá, galera! Sejam todos bem-vindos para o nosso episódio do Modo Copa. Mais um episódio aí, nossa grande semifinal, nosso penúltimo episódio. Muito obrigada por você que acompanhou, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Você vestibulando, você aluno. Estamos aqui com essa escalação de ouro. Hoje eu estou até empolgada aqui para começar. Estou com ela, Rafinha Blois, nossa queridíssima, um doce. Muito obrigada pela sua companhia. Estamos com ele, professor Tadeu Scheck, de Geografia, que vai brilhar, trazer atualidades aqui para gente. E também estamos com o professor Benoni, professor de matemática, nosso queridíssimo aí, de trazer temas específicos da Copa do Mundo, de vestibular também. Mas, para começar, um tema específico e que cai muito também antes do vestibular, mas de assuntos importantes, que é o medo e a ansiedade que antecede aí o vestibular. O aluno que vai fazer a prova fica com aquela ansiedade que, meu Deus. E é por isso que eu vou jogar para ela, Rafinha Blois. Como que você vê, Rafinha, esse cenário diante disso? Como que você pode trazer isso como tema para os alunos que estão assistindo? Então, eu sempre falo para os meus alunos, como professora de filosofia, que eles também precisam ter um tempo para eles, né? É muito importante realmente a gente focar no resultado do vestibular, a gente quer isso também, mas a gente também precisa que eles fiquem bem. Né? E o que eu vejo muitas vezes nos alunos é uma ansiedade, é uma aceleração, eu não vou conseguir, eu não... Então, assim, eu sempre falo com eles, quando eu saio da terceira série, quando eu saio do pré, galera, bom final de semana, mas tira um tempinho, vai à praia, vai ao cinema, come uma pipoca, descansa, né? Porque eu acho que falta a eles alguém para falar sobre isso, né? Porque a gente tem um tempo muito corrido. Então, a gente tem que entrar, a gente tem que dar matéria, a gente tem que fechar o conteúdo, porque eles precisam do conteúdo para fazer a prova, né, o vestibular, mas eu acho que a gente também precisa fazer essa parte, essa mentoria no sentido desse acolhimento, né? Isso faz muita diferença, porque no ruim de tudo, eles vão nos ver de uma forma diferente. Não só aquela que passa o conteúdo, mas aquela que tem uma preocupação. Por quê? Porque a terceira série já vive um ano caótico, né? Então, eles já além da pressão do vestibular, eles precisam passar na escola e aquilo ali, para eles, é tudo a última vez. Tudo que eles estão fazendo ali, eles estão fazendo pela última vez. Então, a gente precisa fazer com que eles se sintam pertencentes ainda daquele grupo. E como que a gente faz isso? Nessa parte desse acolhimento, né? De você influenciá-los ao ponto de que eles também comecem a fazer coisas fora do vestibular, porque isso também vai ajudá-los na hora de fazer a prova do vestibular. Então, eu acho que eles são muito ansiosos, eles ficam muito estressados. Às vezes, você vê aluno assim, meu Deus, ele falou isso, porque assim, você vê que o aluno está num momento de um pico de estresse, que já é uma característica dessa sociedade que a gente estava falando anteriormente, né? As pessoas já não têm mais paciência para ouvir, paciência para ver um filme, paciência para ver um comercial, as pessoas tudo... Eu falo as pessoas, mas eu também me incluo nisso. Eu não consigo ouvir um áudio no WhatsApp sem estar no 2. Não consigo mais ouvir. Para mim, podia ter o 3, o 4, para ser muito mais rápido, né? Então, acho que é importante, dentro da minha disciplina, eu sempre tento fazer essa aula mais reflexiva, né, para que eles possam entender qual a real necessidade deles, além de passar no vestibular. Então, acho que é bem importante. Eu até vou pedir o complemento dos senhores para falar um pouquinho sobre isso, porque vocês também estão nesse cotidiano, né? Matemática, algumas pessoas que são de humanas, né? Exatas, eu fico até complicada. Tipo, será que eu vou passar? Será que vai ser a matéria do terror? Conta pra gente um pouquinho dessa ansiedade, assim, pra... O que a Rafa falou é verdade. Eles estão hiperexcitados e a gente também. Então só que a gente costuma falar muito assim, nós somos os adultos da relação. Então nós temos que, calma. Ano passado a gente tinha um aluno lá na Barra que ele era muito assim, não, professor, final de semana eu vou estar lá, vou fazer 90 questões de matemática, 700 de química. Eu falei, cara, você precisa descansar, você precisa se acalmar. As coisas não são assim, porque você tem que estudar, você tem que correr atrás. Às vezes eu estou em casa de férias, minha esposa vai lá e vai reclamar, ou vai olhar, eu estou com tablet, quando tu vai ver o que eu estou fazendo? Continha.
Para mim, fazer continha é lazer também. Então eu estou descansando, carregando pedra, estou ali fazendo uma continha e tal. Só que para eles, o pensamento deles não é aquilo que é um negócio legal. Eu preciso passar no vestibular, eu tenho que passar no vestibular. Algumas vezes até acontece assim, ele quer passar no vestibular porque o pai quer que ele seja médico, o pai quer que ele seja não sei o quê. Então ele vem com toda essa pressão. E aí é claro que essa pressão cai no professor, que está ali. Então você vê aluno chorando, a gente vai chegando perto das provas. A primeira é que é da UERJ. Irmão, vira um desespero. 2 semanas antes, todo mundo preocupado. E assim, você vê que tem alunos que sabem, tem conteúdo, tem como ir bem, chega no dia da prova, não faz uma boa prova. Por quê? Não respeitou o corpo, não respeitou o seu descanso. Ele tem que descansar, ele tem que conviver com a família dele. É um ano de vestibular, é um ano complicado, é um ano complexo? É. Só que ele não pode apartar a vida dele da família. Ele não pode simplesmente, eu não tenho vida esse ano. Não, você tem que ter vida. Você vai namorar, você vai passear, você vai no cinema e você vai estudar. O que está acontecendo é que a gente não cria. E aí é uma coisa que não é só o professor. O papai e a mamãe em casa também tem que ajudar o aluno. O aluno tem que ter rotina de estudo. Então o aluno tem que estar ali na primeira série estudando 1 horinha por dia. Para na segunda série ele passar para 2 horas, 2 horas e meia. Para na terceira série ele bater 5 horas de estudo. Só que ele chega na terceira série sem rotina nenhuma. E ele quer sair do 0 para 5, 6 horas de estudo. Aí ele vai sentar com um cara que vai fazer a rotina de estudo para ele e ele fala que ele tem judô, karatê, futevôlei, não sei o que lá. E ele não tem tempo para estudar. Só que ele tem que estudar, porque é o ano do vestibular dele. Então ele chega muito acelerado na sala, extremamente preocupado. Eu preciso disso, tem que ser para ontem. Aí ele fica o tempo todo, professor, lista da UERJ? Professor, lista do Enem? Professor, lista não sei o que lá? Me manda o gabarito. Aí tu pergunta, quantas questões você fez, querido? Não consegui pegar na lista. Mas por que você está me pedindo um gabarito, então? Essa hiperexcitação deles, eu tenho que passar. Eu sei, a gente quer, a torcida do professor é que você passe. Eu falo para eles assim, não há nada melhor que um janeiro de férias e as mensagens entrando. Professor, passei, professor, consegui, professor, obrigado. É muito legal. Só que eles têm que chegar lá em janeiro passando e com saúde. Porque o ano que vem, às vezes eu faço uma brincadeira até meio pesada, né? Porque eu falo assim, se tu passou no vestibular, tu tá de férias em janeiro. Se tu não vai trabalhar em fevereiro, tu não passou para nada, tu é desempregado. E eles falam, que isso, professor? Mas é verdade. Entrou pro Caged. Só que assim, calma. Tudo vai dar certo no tempo certo. Tem que se acalmar. Agora a gente vai chegar ali perto de julho, aí tem aquelas 2 semanas de recesso, aí o cara fala, não, eu vou estudar não sei quantos. Meu irmão, se o pedagogo estudou e falou, você precisa de 2 semanas de recesso, descansa. Eu vou estudar dia sim, dia não. Ok, mas usa aquela semana para tu descansar, para tu aliviar a tua mente, porque tu vai ter ali o final do ano 3 meses, porque você tem que passar por esses 3 meses, pelo segundo EQ da UERJ, as 2 provas do Enem, que são 2 provas pesadíssimas, entendeu? Aí tem um aluno que tem PUC, FUVEST, PISME, e ele tem que passar na escola, porque ele precisa chegar no final do ano aprovado na terceira série. Penone, então, um detalhe, é uma prova de 5 horas e meia do Enem para uma pessoa que não consegue ver um vídeo de mais de 30 segundos, que você não falou aqui. É absurdo. É complexo demais. Muito complexo. A gente vê aluno nosso saindo chorando do simulado. Chorando, eu Chorando. não consegui. Porque não tá conseguindo. Os alunos da primeira série falam assim pra gente, porque é o primeiro ano no objetivo que eles fazem 90 questões. Né? 90 a 90. Eles falam, professor, é absurdo, não dá tempo. Eu falei, você está treinando para isso. Você está treinando para que quando chegue na terceira série, tu treinou 3 anos para isso. É difícil, é difícil. Eu não posso virar para um aluno e falar assim, não, fica tranquilo que o Enem... Professor, você vai lá fazer o Enem? Se eu for fazer o Enem, para mim é muito fácil, porque eu vou fazer só as questões de matemática. Tadeu vai lá vai fazer geografia. A Rafa vai lá vai fazer a área dela. Toda humanas, né? Todas no humanas, caso, essa história, mulher faz toda humanas. Isso. Vai fazer tudo. Então, ele não, ele tem que fazer todas as 90 questões mais a redação. E aí a gente tem aquela problemática, na primeira semana, o cara que é de exatas, o cara que é de natureza, ele tem uma semana terrível, porque é uma semana com linguagem e humanas. Vê a nossa cara o dia inteiro, né? Segunda, terça, quarta, quinta. Vira a prova, que é a prova que o cara... Vem a galera que não é de exatas, que não gosta de natureza, que não gosta de matemática, ele vai ter que ter uma semana de aula o tempo todo aquilo ali. Então, são 2 semanas que são muito pesadas. Então, se ele não descansar ali em julho, vai pipocar no meio do caminho. E a primeira já traumatizou, porque ficou muitas horas sentado, não deu conta de tudo, teve que chutar um monte de coisa por conta do tempo.
vai para a segunda semana desmotivado. Por isso que muita gente desiste, né? Existe. E a segunda semana, ela é punk. A gente de humanas sabe disso. Sim, É sim. punk. Química, física, biologia, matemática. Ah, não tem redação. Mas é punk. São 45 questões de matemática. O peso que esse cara tem no vestibular é muito grande. E é um assunto que para eles é quase que um outro idioma que eles têm que aprender, né? O garoto tem aula de inglês e matemática. Para eles são 2 idiomas que ele tem que aprender ali, além do português. O que é muito difícil, né, velho? E assim, uma coisa que tem que ficar muito claro pro aluno, eu falo assim, mesmo no começo do ano, ó, matemática, a gente estuda assim, compra uma borracha. Aquelas borrachinha branca, sabe aquelas borrachinha branca? Bem, não precisa aquele borrachão que agora tem umas borrachas que parece até um tijolo, né? Borrachinha branca. Tu começou a estudar, lápis e borracha. Vai fazer questão, vai errar, vai apagar, vai fazer questão, vai errar, vai apagar. Se quando tu chegar ali, maio, junho, tua borracha não tiver pelo menos na metade, tu tá estudando errado. Matemática é você errar. Erra, erra, erra. Uma hora você vai acertar. Só que a gente precisa criar esse ritmo de que eu vou errar, eu vou ter problema e eu vou continuar tentando. E aí o que está acontecendo hoje com o aluno? Ele erra uma vez, erra duas, não sei, sou ruim nisso, eu não sou de exatas, não sei o que lá. Fique bem claro que matemática não é exata, matemática é matemática, tá? É matemática e naturezas. Então, assim, eu não é a minha área, eu sou de humanas. E aí ele cria a ideia de que, como eu sou de humanas, eu não preciso ser bom em matemática. E aí já coloca um bloqueio. Bloqueio, acabou. E o pai, que às vezes também não gosta, ajuda o moleque desde pequenininho. Ó, pô, isso é horrível. E o que você vai ver vídeo de pai falando, pô, tu vai no Instagram, tu vê lá a mãe falando, pô, olha só aqui a questão que passou para um aluno do 8º ano, medir a diagonal do seu cara, pelo amor, professor, pelo amor de Deus. Mas o teu incentivo tem que ser, meu filho, gosta? Não, é legal. Eu posso não gostar, mas tu tem que falar por quê? Para tu não criar esse bloqueio. Que aí esse bloqueio é mais uma ajuda para você criar uma terceira série pesada, arrastada. E a gente tenta, lá no Objetivo, eles fazem um monte de coisa. A gente faz dia de... Como é que é o nome que pega o pessoal para poder desestressar? É o... Esqueci o nome agora. Tem um dia que eles fazem... Esqueci agora o nome. Mas lá para eles poderem dar uma relaxada Nos e tal. comentários aí. A gente tá olhando para esse lado também. Só que o aluno ele tem que entender, ó, calma. A hora certa vai chegar, tu tá estudando, você tem que fazer a sua parte. Se você também passasse um ano, vou relaxar. E tu não estudar, tu não vai passar. É o equilíbrio, É o né? equilíbrio, tu tem que encontrar o teu equilíbrio. Então, mas é um ano muito pesado, é um ano muito complicado. Eu imagino que, para mim, estudar, né, para estudar geografia, português, cara, era terrível. Era muito chato, para mim era muito chato. Muito chato, caramba, vou ter que estudar, meu Deus do céu. Português é muito complicado. Nossa! Quanta regra. Nossa, muita regra. E matemática é lindo. 2 mais 2 é 4 em todo lugar. Quando entra o X e o Y, mas antes disso pouco. é bonito. X e o Entrou o X e o Y, Y, você fala por quê? É. Mas assim, dentro do que você está falando, não sei se a Ari viveu assim, né? Talvez a gente seja de uma geração que os pais falam, tem que estudar para ser alguém na vida, aquela coisa. Sim. Não que isso não mudou. Tem que estudar para ser alguém na vida no sentido de alguém no ponto de vista do sistema capitalista, de ser alguém numa carreira, numa projeção, né? Mas sabe o que eu acho que falta para eles? Mentoria. Porque, na verdade, o pai... a gente foi criado por famílias que falam, tem que estudar o dia inteiro, né? E acaba que muitos pais repassam isso. Porque eu fiz, e agora você tem que fazer. Mas não entende que, um exemplo, chega de manhã, eu acho que é um fenômeno. Todos os colégios têm que passar por isso. Um monte de aluno com sono. Um monte. Você vai dar aula nos 2 primeiros tempos, ou do meio, ou final. É horrível. Um monte de aluno, assim, batendo cabeça. Professor, eu amo a sua aula, eu adoro você. Eu vim hoje só para assistir sua aula, assim, ó. Aí tu fala, pô, mas... por quê? Professor, porque eu durmo muito tarde, tela. E aí, agora tem a febre da classe média, né? É o beach tênis, é o futevôlei, é a academia para ficar bonito, Sim. é a resenha, mas tem que estudar. E aí chega em casa e fica até tarde. E aí a família cobra, porque o pai quer que você seja médico como o pai foi médico, ou engenheiro, porque são as profissões que ele conhece e que tem muitas outras oportunidades hoje que não está dentro desse escopo de engenharia, medicina, a própria nossa área, né, da educação. Então, assim, está muito confuso. Uma transição de tecnologia e geracional ao mesmo tempo, numa velocidade que a gente nunca viveu na sociedade. É tudo muito rápido. Muito rápido. Então, o pai viveu uma coisa e o filho dele está vivendo uma outra completamente diferente, que o pai também está se adaptando, que é a tecnologia. Então, acaba que o pai atrapalha o filho se atrapalha sozinho. E a gente vê muito educador falar também, tem que estudar o dia inteiro, tem que fazer lista, até bater a cabeça. Tem gente também ainda atrasada nesse sentido, porque
porque a gente tem que analisar a questão da psicologia, da sociologia. Tudo isso mostra pra gente que, assim, não é exatamente isso. Um exemplo bobo, né, que você falou, mas eu não consigo, eu fiz 3 vezes as listas e não consigo me dar bem. Cara, se você começar na academia hoje, você não vai levantar 20 quilos no supino de cara. É um processo. 5 de cada vez, daqui a pouco você muda para 7, 10, 15, 20. É um processo. Só que na internet hoje, tudo é muito rápido, né? Porque na internet o cara fala, porra, como ganhar 1 milhão em tanto tempo eu ganhei. E o meu sobrinho passou por isso. Olha que tio, o rapaz que eu sigo, que fala como ganhar 1 milhão. Só que ele tá ganhando 1 milhão com o meu sobrinho assistindo o vídeo, que monetiza para ele. Ele nunca ganhou 1 milhão. Já viu o cara que vai, vou tomar café. Aí ele pega o celular aqui, ó, tô na bolsa, tô aplicando aqui um valor, aí ele toma um café e fala, ó, vou pagar aqui, ó, ganha agora aqui. Ninguém ganha 80, 100 reais em 5 minutos tomando um cafezinho, se ele não tiver aplicado absurdamente um dinheiro muito alto. Só que a geração acha que é assim. Acha porque tá vendo. É isso, Então, né? assim como eu falei para uma mãe que fez uma reunião, eu falei, olha, quem cria o seu filho, resumindo, né, que ela falou, tá com quem cria o seu filho é a internet. É a internet que está criando essa molecada. E, inclusive, está destruindo até os adultos, né? A gente também está passando por isso. Mas é um contexto muito complexo, que o aluno tem que chegar com um mentor dele, um professor que ele, às vezes, é querido. Professor, me ajuda aqui. Ele vai te falar isso. Olha só, não é estudar o dia inteiro o tempo todo, não. Isso só piora. Não adianta. Olha, você pode focar nisso, nisso, nisso. Isso aqui é importante para você. Isso aqui já tem uma gradação menor. Você vai para a área de medicina, biologia é muito importante, matemática é muito importante, geografia e história, você pega aqui os pontos que tem mais dificuldade ou que cai mais no vestibular, foca nisso. Tem todo um projeto. Vai para academia, sim. Vai se divertir, sim. Vai para resenha, sim. Mas controla o tempo. Faz, assim, uma abstinência de celular. Mete o ghost na internet. Pô, outro dia eu entrei nessa aula com a minha noiva de pedalar, né? É Velocity. Ela comprou uma aula, eu fui com ela. Eu falei, que doideira, cara. Eu pedalando, parado, igual um rato de laboratório. Aí eu tava parado na bicicleta para começar a aula. E quando começou a aula, a menina que estava na minha frente estava com o celular, filmando ela antes de começar a pedalar. E aí depois ela parou o vídeo. E aí começou a botar lá o texto que ela ia fazer, o filtro. Assim, sem brincadeira nenhuma. Passados uns 7, 8 minutos de aula rolando, até que ela chegou no filtro ideal e não sei o quê. Aí ela postou, não lembro se era Instagram ou TikTok, botou o celular e começou a pedalar. Um negócio que dura 30, 40 minutos, ela perdeu quase 10. Quase 10. Só para dizer, estou aqui. É a multitarefa. Eu estou fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. Agora. Quantos programas que nem esse que a gente está aqui agora, que a galera tá assim, ó, Bernardo, pega seu celular. Você tá falando, né, Bernardo? Aí tô eu aqui. Sim. Restaurante. Restaurante. Vivendo multi-coisas, não dá. É a sociedade. A sua própria vida não vai ser o que você quer se você viver multi-coisas. Tem que escolher igual o alguma coisa. pato, né? Sempre quando eu tô falando do Bill Do pato é Schumann, ótimo. eu falo sobre isso, que o pato, ele tem várias tarefas, mas ele faz tudo ruim. Por quê? Porque ele tá fazendo muita coisa além daquilo que ele pode, né? Ele nada, ele voa e ele anda, mas ele faz tudo isso ruim. Então, quando eu falo isso, os alunos começam a rir. Eu falo, gente, mas eu estou falando a verdade. Essa sociedade acelerada, ela vai trazer a sociedade do cansaço, que é a do Bill Schumann, que ele vai dizer o quê? Que você é estimulado o tempo inteiro a viver uma vida que não é sua. Porque você olha na internet, o cara acorda 4 horas da manhã, toma banho frio, toma café sem açúcar, vai correr. Ai, meu Deus, eu não consigo fazer isso, eu entro em depressão. E ele vai dizer que essa sociedade vai trazer patologias para você, depressão, ansiedade. Tudo isso a gente está vendo o que a gente está vivendo hoje. A gente chega no final do ano. Ano passado a gente viveu isso. Aluno do pré-veste aprovado na UFRJ, ou na UERJ, ou em alguma outra instituição, e ele vira e fala assim, eu queria direito, não vou. Passei para outro curso e não vou. Por quê? Porque eu queria direito. Ele chegou com a cabeça tão ruim no final do ano que ele foi aprovado. Uhum. Ele está ali, ele vai entrar na UFRJ, mas ele não vai. Aí no começo do ano a gente estava eu e o Rafa conversando com uma menina do pré, a gente falou, conversa com o Augusto. Augusto é o guru para poder ver esses cursos. Isso, cursos que sejam lá perto ali e tal. Dele, Aí ele vai lá no sistema, procura, esse curso aqui é muito próximo do direito, você começa aqui, depois você faz transferência. Essa tua nota entra aqui, você pode fazer aqui, isso. Ele é o estrategista mesmo. Ele é estrategista. Então, Augusto com isso aí, ele é... Aí a menina depois, 2 dias depois, professor, fui lá, conversei com o Augusto, vou começar o curso disso aqui. Semana passada, mandou mensagem, pô, tô adorando o curso, acho que eu não vou nem mais mudar. Eles chegam com a cabecinha lá no final cansada, tá estressados pra caramba. É muito complicado, é um ano muito complicado. Só não pode pedir para Augusto fazer plano de estudo, né?
Queria assim, plano, Vai vamos botar querer. só O química. que eu vamos querer? Química, 1000 questões química, por dia. química, De quê? De química, tudo. 1000 química. de geografia, 1000 de... E 100.000 de química. Ele vai botar... Feito aí. isso, aí você pode começar a ser meu mentorizado. A gente entrou numa pauta assim, mas extremamente importante, até porque tá aí na UERJ, né, Enem, esse ano complexo, complicado, e também a questão da sociedade em que ela trouxe. Por isso que eu falo, né, Rafinha, ela traz o tema e a gente vai debatendo, e é falei- isso. Não, ela é o Cadê? guia. Rola a bola que ela vai. Que ela vai, que ela briga. Bullying. E agora eu quero trazer sobre o Egito e o Irã, né? Professora, você falou sobre intercâmbio cultural. Conta pra gente um pouquinho. Na verdade, esse intercâmbio cultural ele vai ser feito entre esses filósofos que são considerados pré-socráticos, né? Na verdade, eles são pré-socráticos porque eles têm um objetivo comum. As pessoas falam, porque vieram antes de Sócrates. Não, não tem nada a ver com isso. O que faz eles serem pré-socráticos é que era um conjunto de homens, né? Que tinham o mesmo objetivo, que era buscar a origem de tudo, um elemento que desse origem a tudo. Eles chamavam de arqué, né? Mas o que mais me deixa preocupada nesse quesito de pré-socráticos é porque, às vezes, o aluno não consegue captar exatamente a ideia deles. Por que eu estou falando isso? Em 2022, teve uma questão no Enem que derrubou. Acho que quase todos os alunos que fizeram essa questão não conseguiram acertar. Por quê? Porque a gente começa a fazer um debate de cosmogonia e cosmologia. Cosmogonia é quando você tem uma explicação através de mitos. Por muito tempo, nós só tínhamos os mitos para explicar a origem de tudo. Os pré-socráticos, eles vêm justamente para isso, para tentar buscar de forma racional uma explicação para a origem de tudo. Então, eles inauguram o que a gente chama de cosmologia, que é a busca racional por essas respostas. Mas o que o aluno precisa entender é que isso é um processo de transição. Esses autores são autores de transição, ou seja, ninguém dorme na cosmologia e acorda no dia seguinte cosmológico. Então, é um processo que vai existir. Por quê? Porque a cosmogonia é o ponto de partida cronológico para chegar à cosmologia, porque por muito tempo nós só tínhamos os mitos para poder explicar. E o aluno olha lá, pré-socrático é cosmologia, a cosmogonia está fora. Errado. A cosmologia e a cosmogonia, elas vão existir ao mesmo tempo, justamente por isso. Uma vai completar a outra. E aí essa questão de 2022, se eu não estou muito enganada, vinha falando de Empédocles, que é um pré-socrático, né, que fala que a origem de tudo é a junção de 4 elementos, fogo, terra, ar e água. E a pergunta era, por que ele era considerado um pré-socrático? E o gabarito era porque evoca discussões cosmogônicas. A galera já tirou essa de cara. Cosmologia já não pode. E era justamente a resposta. Por quê? Porque o aluno tem que entender que eles são autores de transição. Então, eles ainda estão fazendo a transição dos processos. E que a cosmologia só existe por conta da cosmogonia. Isso é uma dica assim, de ouro para quando a gente vai estudar os pré-socráticos. E outra dica, eu sempre falo isso, autores pré-socráticos é a única parte decoreba da filosofia. Você não pode ir para o Enem sem saber qual elemento cada um vai defender, porque sempre vai ter uma questão que vai estar norteando esses pensadores. Então, por isso que eu lembrei de intercâmbio cultural, porque o Tales de Mileto, inclusive, foi o primeiro, né? Foi considerado revolucionário. Nossa, que revolução! Século V que nós estávamos, então assim, aonde só se explicavam por mitos, porque Deus quer, porque tem que ser assim, porque Deus quis, porque os deuses estavam furiosos, então mandou chuva. Ele vai explicar de uma forma racional que o elemento que vai dar origem a tudo é a água. E onde que ele consegue fazer isso? No Egito.
por isso que eu falei de intercâmbio cultural, né? Assim como Pitágoras, que eu tenho que falar, né? Cara, Que esse vai falar Tales que também é o cara. são os entendeu? números, Mas né? tá, O elemento que vai dar origem são cara, os É o números. 10. Ele 10 e também faixa. estava no Egito. Então, assim, por isso, como você falou, o que você lembra do Egito? Eu falei, intercâmbio cultural, pré-socráticos. Então, é um conteúdo assim que cai com uma frequência bem legal e o aluno precisa pensar nisso, em cosmologia e cosmogonia ao mesmo tempo. É um processo de transição. Então, o filósofo leva uma mochila nas costas, né? A cosmogonia, ela nunca vai abandonar a cosmologia. A cosmologia nunca vai existir. Por quê? Porque a cosmogonia é justamente esse ponto de partida cronológico. Tudo começa onde? Nos mitos. Então, acho que é uma dica bem importante no que diz respeito à filosofia. Até porque essa ideia de cosmos significa organização, né? Isso, Cosmo e caos. é. Vamos organizar aqui as ideias. Isso aí. Isso é muito bonito dos mitos, mas vamos aqui dar Vamos uma fazer de organizada. forma nas ideias e racional, né? É isso aí. Trabalhar isso. Pior é que tinha gente que achava que isso era uma doença. Antes do programa, o cara achava, é uma doença. Tem uma cosmogonia aí nessa É, perna. tu hein? A tem, é. terebose que o cara tem aqui, ó. Não é, viu? Aprendeu que não é. Não é. É. Tá coçando, mas será que esse negócio que a professora falou? Biologia? De cosmo aí, de gonia. Tô com agonia, não é igual no ref que você tem. Olha só. Cara, Ela falou de Pitágoras, você ficou assim. Pô. Poxa. Aqui, arrepiou. Arrepiou. Aqui. Bem, porque é o cara. É o cara que tá sempre aparecendo. Não tem jeito. Hoje eu estava dando aula na primeira série do ensino médio e eles estão naquela fase crítica porque eles estão vendo trigonometria. Eu estava falando mais cedo agora com o Tadeu e com a Rafa. Esses alunos que eu estou dando aula na primeira série da Barra hoje, eu dei aula para eles no 7º ano. E eu comecei a entrar com a equação do primeiro grau. Entrou o X, aluno chorou. Meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso. 3 semanas depois eles estavam fazendo. Né? Mas no começo chora. E agora a gente começou a falar sobre trigonometria. É pânico para eles. Você pega uma circunferência, aqui é a circunferência trigonométrica, agora esse eixo que era x, y, agora vira seno e cosseno, e eles ficam enlouquecidos. E eu falei para ele assim, Você pô, falou do slide que você comprou? boa, vou falar, é boa. Não, ouça, essa história é boa. Trigonometria, eu falei assim, cara, esse ano vou arrebentar na aula de trigonometria, os moleques vão entender. Olhei uma professora que faz um slide top, caro slide, falei assim, professora, faz slide de trigonometria que eu vou. Cara, o slide bonitão, Mestre. o arco vai subindo, vai fazendo corzinha diferente, colorindo. Aí o cosseno vai diminuindo, o seno vai aumentando. E aí ele começa a girar para outro quadrante e fala, agora esse moleque Aí vão tu pensou o quê? entender tudo. Vou comprar. Voar. Agora. No Pix. Fui lá, paguei o slide, Eita. ajustei, fui para aula. Primeira série. Botei, expliquei, o moleque lá sentado, maneiro, colorido, não sei o que lá, tá, beleza. Fiz uma listinha, 20 questõezinhas, para eles poderem trabalhar. Hoje, no primeiro tempo, estou lá falando, gente, aquilo ali lembra do slide que a gente fez, moleque? O slide, gente, lembra que o cosseno ia diminuindo, o seno ia aumentando, aí o seno chegava aqui, ficava 0, o outro ficava 1, aí ia descendo eles. Cri. Aí eu falei, cara, não lembro, professor, não entendi nada, porque ele queria saber quem era maior. Ele fez arcos no círculo e ele queria saber quem era o maior. O cosseno, quem tinha um cosseno maior ou menor, para botar em ordem decrescente. Então você ia rebater aquele arco para onde ele estava no eixo dos cossenos e ia ver quem era maior. O 0, 0 é aqui, para lá ele está ficando maior. O 0, 0 aqui, para cá ele está descendo, vai ficando menor. Aí eu falei, caramba. Aí fui lá, fiz um desenho daquele porco feio, circunferência. Vai, falei, Uma ó, cor tá aqui, só. aqui, ó, uma cor só. Ó, tá vendo esse arco aqui, ó? Esse arco aqui, ó, desse tamanho, tá vendo? Ele bate aqui no cosseno, aqui ele bate no seno, tá vendo? Vou fazer um arco agora aumentando. Ó, aqui, ó, tá vendo como é que o cosseno diminuiu? Ó como é que o seno aumentou. É isso? Entenderam tudo. Pô, mas é muito, cara, é muito fácil. Falei, não, tá brincadeira. Gastei o dinheiro. Tá o Benoni mandando mensagem pra mulher. Ó, me devolve. Me devolve. Não funcionou pros Não garotos. deu certo. Procon. E aí eles falam assim, pô, professor, aí agora me apareceu Pitágoras de novo. Falei, meu camarada, guarda essa figura no bolso. Velho Pita. Velho Pita vai aparecer. Ele vai aparecer no triângulo, ele vai aparecer na pirâmide, ele vai aparecer quando estiver calculando a geratriz do cilindro. Ué, mas o cilindro não tem nada a ver com o triângulo. Tem, porque a altura do meu cilindro ali, eu vou pegar do cone, pode aparecer um triângulo ali, eu vou usar Pitágoras. Então, apareceu um triângulo, Pitágoras está sempre por ali, ó. O Pitágoras está ali, ó. Ele diz que a origem de tudo são os números. Ele está certíssimo, né? A matemática, ela está em
em Tudo. todas E a as gente horas ouve a do matemática. seu Não vou dia. usar matemática para nada. Tem Matemática matemática. Matemática tá na sua vida. Eu sou obrigada a falar isso, que a matemática está por todas as Tá. partes, né? Hoje eu falei para um aluno, você tem duas opções. Você pode ser inimigo da matemática, vai viver a sua vida chorando. Ou você pode virar e falar assim, vem ser minha amiga, eu vou tentar te entender, a gente convive bem, vamos lá. Você vai se dar bem. Porque se você desistir de inimiga dela, ela vai te maltratar. Segue o Pita no Instagram. Então segue o Pita. Mas segue o Pita. É. Não segue o líder, não. Segue o Pita. Pita. E cai no vestibular, Isso que eu tá? ia falar. Pitágoras aparece muito. O Teorema de Tales aparece também. Com um viés diferente. O Enem ele gosta muito de fazer um texto maior, contextualizando, planificando as figuras, querendo saber quantas são as faces, as arestas, o vértice. A UERJ, ela gosta mais de algo mais robusto, ela vai dar um corte, ela vai querer, de repente, calcular uma seção, ela vai querer ver um tronco de pirâmide. São pegadas diferentes. Se a gente fala sempre para um aluno, ó, tá estudando para a UERJ, o primeiro EQ vem primeiro. Então, ó, estuda, consegue esse A. Porque para tu ir para o segundo tranquilo, porque tu vai ter que focar no Enem. E o Enem é outra pegada. Bem Entendeu? puxado. Mas nas duas cai. Perfeito. Fica a dica aí. Fica a dica. Seja Estuda. amigo de Amigo- matemática. amigo do- Não, amigo do de Pita. matemática. Amiga do Pita. Segue o Pita. Caraca. E o engraçado, é porque eu não ia comentar, mas o nome do meu irmão, o apelido do meu irmão é Pita. Aí, viu? É bom de Pitágoras ele? É bom de matemática. Aí! bom. Será que é por isso? Não sei. Será? Deve ser. Pita. Eu acho que foi eu que coloquei, assim. É porque o nome dele era difícil pra mim na época, né? Christopher. Nossa, tudo a ver. Uma Pita. verdade. Christopher virar Bem a Pita. ver. Pita. Pita pra Christopher. Christopher. Pita. Um beijo pro Pita. Tá bom. Vamos lá, agora vamos Beijo, pro momento treta. Ele queria falar do Aladim, mas eu não vou falar pra você Ai, falar o do Aladim Aladim. eu gosto. Não, por favor. Vai falar sobre Irã, Irã. esse conflito, a questão também Pô, tava da tão bom Copa papo, do você quer Mundo. botar guerra, quer botar bomba no meio do negócio? Bomba. Bomba! Caraca! Geopolítica, a gente sabe que está em alta. É importante a gente falar aqui para os alunos, né? Olha, eu assim, não tem como ouvir esse casal maravilhoso. Tô me sentindo Vitão, né? Mandando mensagem pro casal. Como é que ele mandava? Qual era a frase que ele botava lá? Era casal lindo, uma coisa assim. É, Que ele mandava pro Whindersson Nunes e aquela menina, Luísa Sonza. Luísa né? Sonza, que ele mandava lá alguma coisa, mensagem pro casal, mas na verdade foi mó fura-olho, né? Pô. É. Querendo furar meu olho? Não, jamais. Ah, não. Sim. Eu sigo o Vitão, Pita, tá? Eu sigo o entendi. Pita, não. Pita. Sou Vitão, não. que isso? Nossa, que clima horroroso. Vai se criando um clima terrível. Tem modo gente, treta, essa mas não era isso final. não. Ela- Papo de Indaiá. Copo de Indaiá, treta. vou meter o ghost, vou embora. Ela falou modo treta, ó. Do treta, Treta, já vai, começou a treta. Não, não pimentei. foi. Era outra coisa. Mas eu queria pegar, agora, pô, sério, esse lance da cosmologia é muito interessante, porque vai trabalhar como nisso tudo é água, né? E, cara, pensando aqui, agora eu vou desfazer tudo que eu pensei sobre esse jogo. Eu não vou falar o Irã ou o Egito, eu vou juntar os dois, tá? Aqueles que aproximam e afastam os dois, que aí fica mais fácil pra gente entender. Porque, por exemplo, você falou água, a origem de tudo. Pro Egito, a água é fundamental, o Rio Nilo. Sociedade hidráulica. Exatamente. Né? Mesmo que o Rio Nilo não nasça exatamente no Egito, mas você tem ali um rio que 95% da sociedade egípcia vive e depende dele. Vive no entorno dele e depende dele. Então, o Egito basicamente é o Rio Nilo. Mas, ao mesmo tempo, se for para pensar, o Egito tem uma coisa que o Irã também tem, algo em comum, mas que para cada um tem situações diferentes. Por exemplo, o Egito tem o Canal de Suez. Foi construído lá no final do século XIX, mas o Canal de Suez está para o Estreito de Hormuz, do Irã, que hoje está fechado por conta dessa treta com os Estados Unidos. Ambos são passagens, são rotas, claro, de hidrocarbonetos, o petróleo e o gás, e o Canal do Suez, na verdade, é a passagem de quase tudo que passa pelo mundo, né? Que entra no Mediterrâneo e dali vai. Houve uma falha, né? Está para... Tinha que voltar o assim como. Assim que aí ia como, virar cara. a razão e proporção. Ah, Entendeu? meu Isso, Deus cara. do céu. Aula, socorro. aula. Aula. Socorro, Deus. Perfeito, obrigado, tá? Na próxima eu já vou mandar essa, que ficou mais bonita. Eu falo, segunda matemática, para ficar mais Segundo perfeito. Pita. Pra ficar Segundo Pita. E eu já falei, para ficar mais perfeito, coitado. Pessoas de português pensando, meu Deus, mais perfeito não, filho. Perfeito já é.
Ué, não é pretérito mais que perfeito, É não? pretérito mais que perfeito, verdade. Ah, tá, E o entendi. futuro do pretérito, né? Ah, entendi. Que eu Tudo gosto bem. muito. Que aí você dá o ghost nas pessoas. Isso aí, Tem que tomar some. cuidado. Ele já é professor de História, Filosofia e Sociologia, agora Já já vai tá entrar no começando pro português. No Matemática, ela já bateu aqui Já uma bate- bola. Já. Sou. Meu Deus do céu, vai ter um curso só dela, né? É? Rafinha veste. Reitor, Isso aí. Rafinha veste ficou ruim, né? Mas vestibular da Rafinha. Que veste Rafa também. Veste, não é. Não, Mas enfim. gente, Volta pro Irã. O que junta os dois é que o Egito tem o canal de Suez, são as duas artérias do mundo, né? Então, o Irã tem ali o Estreito de Hormuz, que é a passagem de praticamente 25% do hidrocarboneto do planeta Terra, ou seja, oxigênio que alimenta o planeta, a indústria, as fábricas, os países. E o Egito, depois que isso sai do Estreito de Hormuz, isso passa pelo Mar Vermelho e o canal de Suez. Né? Claro que tem ali o Estreito de Bab el-Mandeb, mas e o canal de Suez, ou seja, esses dois países têm uma coisa em comum. Se eles e o Irã fecham o Estreito de Hormuz e o Egito bloqueia a passagem pelo canal de Suez, você basicamente acabou com a economia global. Ambos têm isso em comum. Agora, o que eles têm que é contraditório, que não é bom? Por isso que vai ser um jogo, uma rivalidade muito grande. Porque o Irã, fazendo o que está fazendo, por motivos óbvios, né, essa guerra com os Estados Unidos, ele está ferrando com a economia do Egito. Porque quando você fecha o Estreito de Hormuz, 25% das mercadorias, que são os hidrocarbonetos, que sairiam dali, passariam pelo canal de Suez. Ou seja, é um prejuízo ali, vamos chamar de 25% da economia do Egito, que depende do canal de Suez. Então o Egito hoje vive de quê? Vive do canal de Suez, que é a rota de passagem para o comércio global, e aí, no caso não é só petróleo, é produtos semi-acabados, indústria, tudo, mas o Egito depende do canal de Suez, assim como o Panamá depende do canal do Panamá, que já foi ao Panamá, no aeroporto visite o Panamá, visite o canal do Panamá, viagem de helicóptero pelo canal do Panamá, a lateral do canal do Panamá, venha de carro conhecer o canal do Panamá. O que movimenta aquele país é a passagem dos navios que pagam pedágio, né? Pedágios milionários. Então, quando o Irã fecha o Estreito de Hormuz, ele está acabando, destruindo com a economia do Egito, que precisa que aquelas coisas passem para pagar um pedágio e poder sobreviver. Então, na verdade, vai ser uma rivalidade tão grande dentro de campo, porque os dois têm posição estratégica, só que um, ao fazer isso, prejudica o outro. Enquanto que o Estreito de Hormuz, para o teu vestibular da UERJ ou do Enem, significa a posição geográfica, natural, geopolítica. Ou seja, o Estreito de Hormuz para o Irã é uma questão geopolítica, de poder geopolítico. Ele consegue pressionar países a não, por exemplo, cometerem um ato como guerra, invasão ou algum boicote econômico, fechando o Estreito de Hormuz. Ou seja, eu vou tirar o oxigênio que o teu país precisa, que é o petróleo e o gás. E, enquanto isso, o Egito, ele depende desse fluxo de comércio global para sobreviver com o canal do Suez. Então, na verdade, vamos chamar assim, né, para os dias de hoje, monetiza, né, o Egito monetiza o canal do Suez, enquanto que o Irã usa o Estreito de Hormuz como força geopolítica, como estratégia para não sucumbir a outros poderes como o norte-americano. Então os dois têm isso em comum, né? Um tem o estreito, o outro tem um canal, um monetiza e o outro usa como Ele ganharia geopolítica. a guerra se ele fechasse? Ele conseguiria forçar alguma coisa nessa guerra se ele fechasse esse canal? O Irã? Estreito de Hormuz, É, o Irã fechou. Tá fechado. tá fechado. Mas é fechado assim, ele é curtinho, tem 30 quilômetros. Se passar aqui, é bombardeio. E aí, claro, que nenhuma seguradora vai assegurar um navio que sabe que o país vai destruir. Então, eles não asseguram, então o navio não passa. Já fechou. O Egito já fechou o canal de Suez, lá em 56, na guerra. Tem dois motivos, né? Um é que os Estados Unidos, a França e a Inglaterra não quiseram ajudar o Egito a fazer uma hidrelétrica. Ali Então, ok, ficaram chateados porque ia ter esse apoio. E também teve a questão mais importante, que era o boicote a Israel, que estava destruindo o povo palestino. Então, o Egito entrou nesse... Todo mundo tudo ali é um povo árabe, então tentou ajudar também o povo palestino, fechando. Só que, claro, potências da época, né, Inglaterra, a França e próprio Israel, foram lá e reabriram, na marra, na força. Mas ele pôde fazer isso. Quer ver uma história que vocês vão lembrar? Um navio chamado Ever Given, que encalhou no canal de Suez. Ele ficou assim... Cara, ele ficou, acho que uma semana encalhado. Foi um prejuízo de trilhões de dólares para o planeta Terra. Porque por ali passa tudo. Porque se não passar por ali, vai ter que descer o Cabo da Boa Esperança da África e subir. Aí entra o plot twist da história, né? Por que os vestibulares estão cobrando tanto o derretimento do Ártico? Por que está se falando cada vez mais no vestibular que o Ártico está derretendo? Porque se o Ártico está derretendo, essa rota que a gente falou... Estreito de Hormuz, Bab el-Mandeb, Mar Vermelho, aí passa pelo canal do Suez, entra no Mediterrâneo. Isso pode ser feito assim, ó, pelo polo.
Você tem uma economia de 20 dias de rota marítima. 20 dias é dinheiro pra caramba para quem controlar. E quem controla essa rota? 80% dela, a Rússia. Qual é o aliado da Rússia? A China. Então por que os americanos queriam tanto a Groenlândia? Porque ter a Groenlândia significa você controlar parte dessa rota. Porque vai ser a rota do futuro. Então esses caminhos que a gente falou, canal de Suez, canal do Panamá, Estreito de Hormuz, eles de alguma maneira vão perder relevância no futuro. Quem vai perder isso? O Egito, porque se ninguém passar pelo canal do Suez, acabou a economia do Egito. Vai viver ali do turismo, que é forte, a agricultura é fraca, quase nada, e o Panamá que vai deixar de existir. Então, basicamente, por isso que se fala muito lá em cima. Então, o que liga os dois, um é o canal, o outro é o estreito, os dois controlam as artérias da economia global. Isso é muito importante. Só que quando um fecha, o outro se prejudica fortemente. Então, esse vai ser um jogo aí de Vai ser um Egito jogo e Irã, bom. vai ser um jogão. Vai botar um na cara do outro. Pô, manda abrir lá o Ayatollah, pô. E abrir nada, rapaz. Tá me quebrando aqui na Vai economia. ser rivalidade dentro e fora. Dentro né? e fora de fora. campo, é isso. E aí eu até lembro da professora Rafinha falar sobre esse mito da caverna, né? Que a Copa, ela une país. Isso ficou na minha mente. Por isso que eu falo, é importante você, aluno, você que é Tava vestibular. aqui no dia, foi lindo essa Foi explicação. né? lindo e Linda. isso notou bastante, porque esse mito da caverna, né? A gente sabe que a Copa é uma caverna, que depois disso a gente vai continuar com essas tensões e essas situações, essas rivalidades que têm acontecido. É uma caverna, inclusive, que está elitizada, né? Porque a Muito. Copa do Mundo é Muito. elitizada. Porque a grande massa não tem opção de ir a um jogo. Então, assim, é meio que os eventos, eles acabam sendo elitizados e deixando a galera de fora. Né? Então, assim... 5 mil euros a final da Champions League. Exatamente. 5 mil Copa do euros, faz essa Mundo conta. é um processo elitizado, né? Quem é que não quer ir ver a final da Champions? Só que Mas quem vai poder? 5 mil euros. Tá falando de só 35 mil reais para sentar ali e ficar uma horinha assistindo a um jogo. Aqui você tem a galera que ganha um salário de R$ 1.600 e aí um jogo de Libertadores no barato R$ 200. Sim, Um jogo. um jogo só. Fora que se o cara levar o filho, a esposa, ou a esposa levar o marido e os filhos, você perdeu ali quase metade de um salário. Sendo que a cesta básica custa hoje R$ 700. Então, assim, você vai a um jogo, mais uma cesta básica, acabou. Você não paga aluguel, não anda na rua, não Mais come, não faz mais nada. É. Então, basicamente, elitizou muito. Sim, Embranqueceu, né? Isso. É o branqueamento, o É. famoso branqueamento, né? E a gente cai num problema grande na Copa. Porque enquanto a Copa acontece, né, o grande circo foi montado e alguma coisa está aparecendo por baixo. As coisas são aprovadas, o Congresso, o Senado, eles vão A hora aprovando que- é a hora coisas. que- É a hora que a gente tem que ficar mais atento. E, na verdade, a gente não fica, porque está todo mundo preocupado com vamos ver o jogo. Aí eu vou falar de Aí passa a boiada. sociedade de novo. É a Sociedade do Espetáculo, né, de Guy Debord, né, que é um livro maravilhoso, onde ele fala, né, você valorizar coisas que não têm tanto valor assim. Né, quando eu estou dando essa aula, alguns alunos me olham meio assim, não, eu não estou falando mal de futebol, eu só estou tentando mostrar que é só um jogo de futebol. Né? Então, assim, é você valorizar coisas, é tornar coisas normais um espetáculo. E se a gente fala de Copa do Mundo, a gente tem um monte de coisa que fica escondido aí. A parte de elitizar, né? A Copa do Mundo ser um evento elitizado. A gente tem os patrocínios, que nem todos os países têm. A desigualdade já começa nos atletas, né? No patrocínio. Então, assim, é um assunto bem... Dá para a gente tirar várias coisas de várias disciplinas aí. E tem o poder simbólico, né? Que você tirar foto num jogo de Copa do Mundo, postar, falar que você foi à Copa do Mundo. É o poder simbólico do Lipovetsky, que vai Vira trabalhar. o cara. Eu tava lá. Eu tava lá. Ele nem viveu a experiência. Isso me lembra o show do Coldplay. Que ele falou, galera, acho que foi no Brasil, tá? No Rock in Rio. Sem Para celular. desligar o celular, Sem né? celular, agora. Não, a gente não vai fazer o show enquanto vocês não largarem. Vamos curtir a experiência, cara. Você vê a galera agora com o celular, filmando, aí depois o que tu lembra? Eu fiquei vendo aqui na tela. Pela tela. Pô, é pra postar logo, pra... Quem que Não vai pro vive show? aquilo. Se tu vai ficar lá filmando, vem de casa.
Vai passar depois Mas na televisão, aquilo, então. você é estimulado a produzir o tempo inteiro. Se você não produz, se você não tira foto, se você não filma, você sai daquela bolha social e aí você é deixado de lado. É o famoso exibicionismo que a gente já tinha falado disso. E aí a gente Que a volta para aquela ideia lá sociedade do começo. faz que você faça isso o tempo inteiro. Senão você está fora. Se você é um professor que você não posta nada na internet, eu sou péssima para postar coisa na internet porque eu não levo o menor jeito para coisa. Mas assim, você fica fora dessa... Você não é visto. Então as pessoas precisam ser vistas, né? E só um adendo que é Claro. legal isso aqui. O Irã proibiu o acesso à internet no país. Por questões de conflito, né? A gente está falando do Irã aqui, é uma questão de conflito. No Egito já é uma questão social mesmo, da infraestrutura, que a China está entrando muito com infraestrutura no Egito, na África, no mundo inteiro, na verdade, né? Enfim, proibiu por uma censura por uma questão de guerra, porque sabe que a primeira coisa que morre numa guerra é a verdade. Então, se você tem acesso ao canal do seu inimigo e o teu inimigo está dizendo que o teu país é isso, é aquilo, na verdade, muitas coisas são deturpadas. Aí você fala da sociedade que está meio perdida, o Irã bloqueia o acesso por uma questão de vocês não vão ouvir o que o outro fala, que é mentira. Vocês vão ver a nossa realidade. Porque mesmo vendo a realidade, quando você está aqui, você desacredita do que está vendo. O que é complexo demais, eu estou vendo isso, mas aqui está dizendo que não, então eu acredito. E aí vai entrar numa coisa que é polêmica, mas eu vou falar rápido. A China proibiu, e aí eu vou usar esse termo, tá, professora? É muito bom você trabalhar em sala. Qualquer coisa que passe na televisão, vídeo, YouTube, os canais chineses, claro, né? Não o YouTube, o de lá. No cinema chinês, qualquer coisa que tenha, abre aspas e fecha aspas, homens afeminados. Na verdade, eles estão lutando contra a cultura pop. Sabe qual é a justificativa? A gente pode concordar ou discordar, a questão não é essa. Eles estão falando assim, os nossos jovens são induzidos devido àquilo que eles veem. Então, se a gente perceber, nós somos muito fruto daquilo que a gente consome, né? Sim, Fruto do meio. A gente sim. acaba, realmente, a gente é penetrado. Sim. Mas, nesse caso, lá poxa, se eu quero uma sociedade focada em ciência, estudo, tecnologia, avanço, progresso, uma energia verde, um mundo sustentável, compartilhamento tecnológico global, uma sociedade melhor, automaticamente o que eu estou vendendo para o meu jovem é TikTok, é dancinha, é não fazer nada, é cultura da ostentação. Foi proibido os youtubers que ficam vendendo ostentação. Eu tenho um cara lá que só sai com roupa acima de 6 milhões de dólares. Ele não consegue sair com look. A mulher lá que só fala que está com joia, mansão e tal. Assim, vocês estão alimentando que os nossos jovens queiram ser isso, mas não querem passar pelo processo, que a gente falou da ansiedade. Pô, pessoal, não consigo, não vai dar. Calma, tem um processo. E aí lá proibiu. Aí você fala assim, bom, dá para criticar na sociologia, na geografia, na filosofia, porque isso aqui é um autoritarismo, certo? Sim. A não liberdade de expressão. Sim. O direito de ver o que eu quero ver e não importa o que aconteça. Por outro lado, é uma cultura que eles dizem o seguinte, o Ocidente dá muitas liberdades e evita o progresso. A gente quer primeiro uma sociedade forte com o progresso, para depois que a gente estabelecer uma sociedade forte, aí sim a gente vai dar as liberdades. Aí você pode ver o que você quiser. Críticas ou não críticas ao que eles fizeram, é uma ideia de nação, é um projeto de nação. Certo ou errado? Se você perguntar para o chinês, eu também que mora lá, ela fala que eles são muito felizes. Não gostam de muito dessas coisas, mas são muito felizes. Então entra nessa lógica do que eles perceberam que, cara, o chinês está ficando igual o ocidental. Ele está se perdendo naquilo que ele consome. É o youtuber que mente falando que ganhou 1 milhão e diz para você como ganhar 1 milhão. É o outro que fala que só sai de casa com uma roupa de 6 milhões e você está ansiando por ter uma roupa cara para sair de casa. Então você deixou de pensar no estudar, ser um cidadão melhor, crítico, um mundo sustentável, uma economia globalizada em que você possa ajudar os seus colegas, porque vem do confucionismo isso. Então é uma crítica, sim, mas é um projeto de nação que eles pensaram. E aqui a gente deixa nossos jovens, de alguma maneira, não estou falando de censura, mergulhado nesse mar de fezes, que é a cultura da mentira, da ostentação, do ostracismo e do nada que constrói. Falta crítica à sociedade. Eles estão usando aquela ideia de assim, eu não vou deixar visto para não ser lembrado. E aí o cara não vai copiar. Essa que é a ideia. Só que é uma mentira, né? Porque assim, a gente começou o programa falando sobre assim, Tales de Mileto olhou o sol na ponta da pirâmide, incidindo no gravetinho. A altura de lá é proporcional a essa, a sombra da pirâmide é proporcional a essa, e ele calculou aquilo ali. Alguém viu que Tales fazendo isso? Mas ele é lembrado até hoje. Ele é lembrado tanto na matemática quanto na filosofia. É porque
ele é lembrado por algo que ele fez, que ele pensou, ele viu e é grandioso. Hoje, a nossa sociedade, ela não quer ter tempo para poder fazer isso. Para poder pensar em algo novo e ser lembrado por aquilo ali. Não, eu vou imitar outro que é mais fácil. É mais tranquilo. É a cultura do espelhamento. É isso. É. E claro que a gente... Não sei você, Ari, pô, você tem 15 anos praticamente, Eu sou. jovem, com essa cutis de menina, adolescente, mas a gente viveu os dois mundos. Um mundo sem a tecnologia avançada e um mundo com, né? Que a gente fala 2005, começa o celular ali mais fortemente, todo mundo passa a ter 2005. Aquela internet que tinha que esperar meia-noite para discar. Que a gente não sabe nem o que é isso. Aí a tua mãe atendia o telefone, pronto, acabava tudo, até para você entrar de novo no chat do UOL. Era... E a gente consegue viver os dois mundos. Também tem que ter um pouco... a gente tem que ter um carinho no olhar com eles, que nunca viram aquele outro. Ele já nasceu tendo acesso a isso. Então ele já é dessa acelerado. bolha, né? A gente estava conversando sobre isso ali, né? Que as crianças estão mais inteligentes no início. Aí você falou, elas começam muito espertas, falam, meu Deus, como pode? E depois elas vão... Parece que regredindo, né? Parece que regrediu. É. Essa semana a gente estava na sala de professores, aí tem um monitor novinho, ele virou e falou assim, ué, professor, se você não tinha internet, como é que tu fazia pesquisa? Pô, ia pra biblioteca. Livro. Ia pra onde? Pra biblioteca, tu pegava livro. Sério? Meu Deus, e como é que tu botava aquele ditado? Aí, professora, datilografia, máquina de escrever. Você usou máquina de escrever? Mimeógrafo. Minha época A gente era da geração que mimeógrafo. cheirava a prova. Mimeógrafo. Provinha boa. Coisa Era boa. álcool, A Era gente também se muito drogava, né? Com prova. A prova álcool? Tá bom. Com provas. Com Tá, provas. tá tudo Prova. certo, por favor. Daqui a pouco vamos falar assim, ó, o pessoal de humanos vem com essas histórias. Não, a gente. E pior que a gente nem é, né? Nem A somos. gente nem é. Nem Nem é. Humanas? Não. Não, Não. Da tribo de Já, não diria. somos. Não somos. Vamos para a reta final agora, já com aquele gostinho de saudade, de que quanto aprendizado, de muita aula, quanta reflexão, quantas pautas a gente trouxe aqui de extrema importância, não só para os alunos vestibulando, mas para os pais também, para a família dos alunos, que é necessário ser Um programa abordado. para os pais, né, Ari? É Isso para é os mais pais, pros pais. por favor. E é isso, né? Muito obrigada pela presença de vocês. Antes de a gente encerrar, aquele momento palpite, Egito e Irã, a gente falou que vai ser um jogaço. Vocês acham que vai ser quanto? Quanto, professora? Eu acho que o Egito ganha. 1-0. Mas eu acho que o Egito vai dar Egito. Acho que o Irã ele vai vir muito fragilizado com tudo que está acontecendo. Piada pronta, né? Que você falou agora. Se ele vier, né? Se ele vai. Fragilizado, Eu acho, preocupado. Ah, Eu preocupado. acho que o Egito vai ganhar. Não sei, eu acho que o Egito, Eu acho. E você, professor Tadeu? Eu acho não. A minha torcida é que o Irã vença esse jogo, porque o Egito já foi traíra lá atrás com o povo árabe. E o Irã está merecendo uma alegria para aquele povo lá, que além de sofrer com a guerra, sofre também com os próprios ayatolás, né? Então eles sofrem internamente e externamente. Então eu vou torcer para o Irã para eles terem uma alegria, pelo menos, durante a Copa do Mundo, no meio de todo esse caos Sim. e de bombardeio. Então hoje eu sou time Irã. Quanto? Cara, é um jogo duro, um jogo parelho, eu acho que 8-0. Caramba! Nossa! 8-0. Nossa! É isso. Você, professor Benoni. Eu posso fazer uma pergunta antes? Para um amigo que está lá fora. Salah joga a Copa? 3-0 Egito. 3 gols de Salah. Só lembrar que o amigo que tá lá atrás é o Tarek. É. Tarek. Que tem Cara. o selo, o Tarek tem um selo, lá ele. A ele. Lá ele de qualidade. Já que a gente chamou o Tarek para conversa, deixa eu só fazer um comentário assim, que eu já falei isso para ele, mas eu vou falar assim para todo mundo agora, tá? Muito do que eu sou hoje como professora de história, eu devo àquele Que cara. isso? Ele me ensinou muita coisa. Tá, eu sou assim apaixonada por ele sabe disso. Toda vez que ele tem problema. aparece no modo copy, eu mando mensagem pra ele. Ele que é o "Cara, Vitão?" Tu é top. Ele que é o... Caraca, selo fura olho também Então, eu agora. queria deixar aqui o meu agradecimento, porque tudo que eu sei de vestibular, tudo que eu sei de UERJ, de Enem, eu devo àquele cara ali que, pra mim, ó, eu amo você pra sempre. Ele, pra mim, Só. é o melhor professor de história disparado pra mim. Eu não conheço ninguém que seja tão bom quanto ele dando aula. Eu sou, assim, fanzoca Olha, dele de verdade. Vou aproveitar Calma, uma tá? ideia. Calma. Vou aproveitar uma Calma. ideia. Vou aproveitar. Tarek, Vou vai aproveitar. embora. Vou aproveitar aqui. Já que ela falou do Tarek, eu preciso mandar um beijo pra uma pessoa. A gente pode mandar Eu junto. preciso mandar um beijo pra pessoa. A pessoa tá Ele aqui. sofre
a Desde o primeiro gente. programa. Príncipe! Ó, ele sofre com a gente Na sala, professor. todas as quartas-feiras. Tadinho. Todas as ele é quintas-feiras, lindo. há pelo menos 2 anos. Pelo menos. Sofrimento. Que é o príncipe que tá ali É sentado. o príncipe Antes, Brian. Brian. Ô, Brian, nós Ô, chamamos o Brian. Brian. Brian, seu Tá? lindo. Ó, pra quem não sabe, o Brian também é professor de geografia do colégio. Brian, seu lindo. Excelente. E pra quem não viu, eu também não vi, você que viu, tá? Eu sei que o programa tava encerrando Na ali. verdade, Mas fui olha eu, só, foi isso eu é muito que legal. vi. Foi ela que Foi viu. você que viu? Eu. Ela que viu. No programa, Fui qual é o nome eu. do programa, hein? Caramba. O de terça. Ah, o de... Terça-feira, a gente não sabe a não data que lembro. tá 14, gravando, né? 15? É, Hoje é dia, 14, 15. hoje é dia 27. 28. 28. No dia 27, não, dia 26 falando não. saiu o programa. Olha o que aconteceu. No finalzinho dele, a apresentadora, que não é a Ari que tá aqui, a Não Luíque, é a Ari, não é. ela vai falar comigo alguma coisa. E aí o que, que ela faz? Vianone? Como é que foi? Então, assim como o professor Tadeu. Bra. Bra, Bra. Só Só eu vi isso. o Rafael viu. Foi eu que vi. Eu também não Passou, percebi. Rafael, na hora. Ela falou, Brian? É. Aí eu falei, falou. Volta o vídeo. Sinal dos deuses. Final dos Não, eu dedos. falei, ela falou príncipe, aí você falou, oi, falou? É. Falei, falou. É que Mas- esse menino, ele Aí o Brian falou que ela mora falou o no quê? nosso Brasil. coração. É, o Brian falou que ela De falou acordo com o Brasil, Tadeu. Oi, Brasil. Oi, Brasil. Oi, Brasil. Brian, Brian, eu te amo também. te amo, Brian. Ele tá ali no escurinho com a Luíque e a Luana que tá ali, não é? É. E a Lu também tá ali. É, tu sabe o significado do nome do Tarek? Não sei. É milionário. Ah, é? É. Nossa, que Tá. delícia. O tá é tá. E Tá. o Rick Ah, é rico. Rico. Tá rico. Tá rico. É. Tá rico. Nossa Então senhora. vou agradecer horroroso. Eu vou encerrar. Nossa, é melhor encerrar. É pior do que a do Japão, né? É melhor encerrar. Era Era um o momento. do do Japão. Como é que é o pão? A do Japão Você é falou porque do que o pão. Japão não tem padaria. É, como é que é? É porque lá Japão. mas a de verdade mesmo é porque que lá tem o menor índice de roubo de moto do mundo. Porque lá o japonês compra e amarra. Gente, vamos encerrar o programa, por favor. Não aguento, não. que eu não Eu dei ela aguento pro isso. oitavo ano, é horroroso. Aguento, Mas não. muito Horroroso, obrigado. Maravilhoso. Muito obrigada, professor, Obrigado, pelas agradeço. suas piadas, né? Obrigado, Ari. Maravilhosas. Maravilhosas. Olha, E ó, a gente viu que a Copa ela une países, mas também uniu, né, matérias, professores. Esse amor, essa demonstração é muito legal isso. Eu acho que esse é o intuito não só de levar o conteúdo para o vestibular, mas para o aluno vestibulando, mas também para nós professores aproveitar. Eu acho que passar conteúdo também tem que ser leve, né? Porque a gente sabe que é duro, é difícil, a gente traz o peso, a ansiedade dos alunos, mas eu acho que a gente tem que relaxar e se divertir. isso. Japão. Já? Muito E obrigada, segue o gente. Pita, né? E segue o Pita. Segue o né? Pita. Segue o Hashtag Pita. segue o Pita. Muito obrigada, gente, pela sua audiência, pela sua companhia. Muito obrigada, professores. E até o próximo e o último episódio. Beijo. Tchau, Beijo. tchau. Boa.